Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Revival Conference. Não, dá para dar um pouquinho mais. Bom dia, Revival Conference. Aleluia. Cara, toma o teu lugar aí. Vai se assentando. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, nós te adoramos nesse momento, Deus. Tua presença é doce nesse lugar. Nós oramos, Deus, para que o Senhor aumente a nossa fome e a nossa sede pela Tua palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, galera. Sabe, antes de mais nada, eu quero poder dizer o quão grato e o quão honrado eu estou de estar aqui em cima. Você sabe, eu particularmente tenho sido muito movido e o Espírito Santo tem trago muitas verdades ao meu coração em relação àquilo que nós temos vivido esses dias. Você sabe, algo que o Senhor tem colocado fortemente no meu coração é que esses dias estão sendo marcados para a história. Não só a história deste ministério, mas para a história da tua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem um propósito através da sua vida. O Senhor quer alcançar perdidos através da sua vida. E hoje a gente vai compartilhar um pouco a respeito daquilo que o Senhor tem queimado em meu coração. E eu espero que até o final dessa palavra você venha ser avivado. Amém? Olha, eu quero fazer um trato com vocês antes da gente começar. Todas as vezes que eu falar a respeito de algo aqui que você viu, que queimou no teu coração, você vai gritar o mais forte que você puder. Amém. Posso contar com vocês? Isso aí, estão pegando jeito. Abra a tua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 6, verso 27. Antes de nós darmos início à nossa palavra, eu quero rapidinho dar um último aviso em relação ao almoço, ok? Você que vai almoçar aqui, né, vai comprar o almoço daqui, você tem até 10h30 para comprar o teu almoço aqui em frente à cozinha, ok? Você vai sair aqui, pegar à direita e aqui em frente vai estar vendendo a fichinha, somente até 10h30. Se você for almoçar aqui, por favor, não esqueça. Vamos lá. Cara, uma das coisas que enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo começou a colocar no meu coração, é que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Você sabe, a graça de Deus, ela está para nós, não só como aquilo que nos perdoa, aquilo que manifesta o seu perdão, nos trazendo de volta, né, no sentido de redenção, de salvação. Não, mas também como nós aprendemos com grandes homens de Deus e quando nós paramos para estudar a palavra, nós vemos que a graça, ela é uma força capacitadora. Então, ao estar aqui em cima pregando o Evangelho, ao você estar aí ouvindo o Evangelho, ao você sair daqui dentro da tua esfera onde você está inserido, você ser luz, você não faz nada disso por meio das suas mãos ou por meio da tua força. Não, você faz pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus que te alcançou, porque essa graça não é só o perdão que te reconcilia com Deus e te faz agora lutar do mesmo lado de Deus, mas ela é aquilo que te capacita. Por isso hoje a gente vai orar. Agora nesse momento eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos tirar 1 ou 2 minutos de oração para que de fato o Espírito Santo de Deus, ele paire sobre esse lugar e a sua glória, ela seja manifesta de uma maneira sobrenatural. Amém? Comece a orar, comece a buscar o Espírito Santo de Deus. Você sabe, o quanto de fome que você tem é o quanto de poder e unção que você vai receber aqui nessa manhã. Pai, nesse momento agora nós oramos como igreja de Cristo Jesus. Nós nos posicionamos, Deus, entendendo o nosso lugar de necessitados da Tua graça, de necessitados do Teu favor. Nós oramos para que nenhum homem seja exaltado aqui, mas que o Teu poder, que a Tua glória, eles venham crescer aqui em nome de Jesus.
Batiza, Espírito Santo, as pessoas com fogo. Batiza, Espírito Santo, as pessoas com o teu Espírito. Que nós venhamos sair daqui avivados, que nós venhamos sair daqui cheios. Vamos, erga a sua voz. Você pode dar um pouco mais. A fome que você tem é o quanto você vai receber de Deus. Espírito Santo, desça sobre nós nessa manhã. Nós buscamos o teu fogo, nós queremos ver a tua face. Mas Jesus, derrama mais sobre nós. Espírito Santo de Deus, passe agora nos corredores dessa igreja, toque cada vida nesse momento. Oh Espírito Santo, nós queremos mais de Ti. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera o Teu fogo sobre nós, libera da Tua unção sobre nós. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. Aleluia, pode se assentar. Quantos aqui já estão sentindo a presença de Deus? Isso é só o começo. Glória a Deus. Sabe, hoje eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos falando a respeito de avivamento. Nós estamos tendo uma conferência onde a gente tem destrinchado esse tema. Se até aqui você foi muito abençoado, eu acredito que nesse dia de encerramento, muito mais o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Amém? E você sabe, hoje eu quero poder compartilhar com vocês a necessidade que nós temos de entender que o Senhor, Ele quer gerar algo que vá além disso daqui. Há um tempo atrás, eu sempre fui alguém criado e crescido na igreja, mas eu precisei ter as minhas experiências com o Senhor. Isso é tão interessante porque eu acredito muito que a partir do momento que a gente começa a se envolver com Deus, nós passamos a um crescimento progressivo dentro da cristandade. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele diz que contemplando o Senhor como com o rosto desvendado, nós somos transformados de glória em... Isso nos fala de um crescimento progressivo na revelação de quem Cristo Jesus é. Por isso, eu queria que você entendesse, nessa palavra de hoje, o cerne dela vai ser que o que começa aqui, não para aqui. Você e eu, nós somos chamados para as nações, para evangelizar, para apregoar o Evangelho. E isso deve encher o teu coração de expectativa. Isso deve encher o teu coração de fome. Aquilo que incomodava o Senhor deve te incomodar. Aquilo que deixava o Senhor feliz deve te deixar feliz. Então hoje nós vamos falar a respeito disso. E para isso, para falar a respeito dessa questão, eu preciso que você entenda que antes de mais nada, o avivamento qual buscamos, ele tem que culminar em uma reforma. Sabe, avivamento, quando nós estudamos isso, nós vemos que avivamento não é avivamento se ele não gera um postergar da coisa. E para te mostrar isso, de acordo com a história da igreja, a história do cristianismo, eu quero falar de 3 avivamentos aqui rapidinho. O primeiro é o grande avivamento, que rolou na década de 1730 até 1760. E esse avivamento ele foi marcado por homens como George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, Jonathan Edwards. E esses caras que são hoje pilares dentro da igreja para nós, eles marcaram uma geração. E é tão interessante porque dentro desse movimento, uma das coisas que nós vemos é que eles pregavam sobre a importância de uma experiência pessoal com o Espírito de Deus e um comprometimento com a igreja de Cristo Jesus. Sabe qual foi o resultado disso? Gerou um crescimento e ativação dentro da igreja na esfera da sociedade. Mas sabe, não para aí, porque logo em seguida nós temos um outro avivamento, o avivamento da Rua Azusa, o tão conhecido avivamento da Rua Azusa, que foi ali liderado por William Seymour, mais ou menos na década de 1900 até 1915. A gente vê um homem que se levanta e ele pregava a respeito da experiência com o Espírito Santo. Qual que é a consequência disso, Rafa? A consequência disso, a reforma disso, é que antes uma igreja morta, muitas vezes somente dentro do escrito, mas não na palavra rema, na palavra revelada, no íntimo com o Espírito Santo de Deus, começa a ser avivado. Então nós temos um movimento, um crescimento da igreja pentecostal em todo o globo. Mas não parem, porque em Avivamento de Gales, Evan Roberts, ele pregava sobre a necessidade de uma experiência profunda e pessoal com o Espírito Santo e o comprometimento, mais uma vez, com a igreja de Cristo Jesus. E o que gerou? Esse aqui para mim é um dos mais tops. Por quê? Quando você vai estudar a história desse grande avivamento, nós vemos que bares foram fechados porque as pessoas estavam sedentas por uma fome de algo que elas não conheciam, a saber, Cristo Jesus.
E elas procuravam a igreja. Quando encontravam, sabiam que lá era o seu lugar. Automaticamente, as pessoas não buscavam mais ir em bares. As pessoas não buscavam mais ir em prostíbulos. As pessoas não buscavam nem trabalhar. A gente, quando você vai ver, é tão interessante porque o futebol em Gales, ele parou. Pensa, para nós brasileiros isso é uma loucura, né? Porque quem é que não gosta de jogar bola? Mas a presença de Deus era algo tão sobrenatural que eles não conseguiam se ocupar com as coisas terrenas. Sabe, sempre nós vamos ver que um avivamento, ele precisa culminar em uma reforma. Você precisa sair daqui, cara, e não só cheio com isso, chegar na tua igreja e derramar sobre aqueles que não puderam vir, como também dentro das esferas onde você está inserido, seja ela econômica, seja ela política, seja na tua escola, seja na tua família, você chegar lá e inserir aquilo que foi colocado sobre você. Esse é o papel de um cristão. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra e quando nós vemos o derramamento do Espírito Santo, né, de forma específica, nós vemos que há um propósito para isso. Quantos aqui têm clamado por um derramamento do Espírito Santo? Isso mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todo derramamento do Espírito Santo, de forma conjunta, como eclésia, como corpo de Cristo, ele tem um propósito. Não é só para que nós sejamos alimentados ou avivados. Isso é bom, glória a Deus por isso. Não está errado. Mas precisa ir além. Em Atos 2 nós vemos que há um enchimento. Os discípulos recebem ali o Espírito Santo em Pentecoste. Mas sabe o que é mais doido? Porque quando eles recebem o Espírito Santo, Pedro, de uma forma sobrenatural, ele se levanta e ele começa a pregar. E cerca de 3.000 homens são convertidos e batizados em Cristo Jesus naquele dia. Atos, capítulo 8, nós vemos também um outro aspecto, um outro derramamento do Espírito Santo. Os samaritanos já tinham aceitado a Cristo Jesus, mas não haviam ainda recebido o Espírito. Pedro e João são levados lá em Samaria para que impusesse as mãos e fosse derramado o Espírito Santo. Para quê? Para que houvesse salvação em Samaria. Eu não sei se você sabe, se você já estudou um pouquinho a palavra de Deus e todo esse decorrer, né, até com que chegasse ali em Mateus, e hoje a gente vai fazer um pouquinho desse paralelo bem rápido. Mas a gente vê que havia uma briga entre os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem, mas isso não foi capaz de parar o Evangelho. Sabe, suas diferenças com as pessoas não devem te impedir de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. E o último que nós vemos, Atos 2, Pedro é levado para a casa de Cornélio. Lembram dessa história? E ali ele prega para Cornélio. Enquanto ele estava pregando, a Bíblia fala que todos daquela casa são cheios. Um grupo de gentios, aqueles que estavam fora da aliança, eles recebem do enchimento do Espírito Santo. O que é isso? É um propósito dentro do avivamento. Eu e você, nós precisamos ter um propósito para aquilo que nós estamos recebendo aqui. Caso contrário, isso vai ser só fogo de palha. Vai queimar, vai te despertar. Mas se você não continuar levando aquilo que você tem recebido aqui, isso vai se esfriar. Amém? Glória a Deus. Está com a tua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 6? Quantos estão? Digam amém. Deu um tempinho bom para abrir. Lucas capítulo 6, verso 27 ao verso 38. Acompanha comigo. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoem os que amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar a túnica também. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tiver o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Em que mérito vocês terão se amarem aos que amam? Até os pecadores amam os que amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amém. Porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma
boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor abra as nossas mentes, que todo espírito de confusão caia por terra, que todo espírito de distração caia por terra, mas que nós venhamos estar fixos e atentos àquilo que o Senhor vai falar e fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Sabe, nós estamos falando a respeito de um posicionamento, e nada melhor do que aprender com quem? Jesus, nosso maior exemplo. E você sabe, hoje eu queria trazer de uma forma bem rápida um contexto histórico, mas antes eu vou te explicar o porquê que eu vou trazer esse contexto, para que você entenda o porquê que você tem que sair daqui, o porquê que ao receber aquilo que você vai receber aqui, você não pode ficar parado. Você sabe, desde o início de todas as coisas, nós vemos que o desejo de Deus era que o povo dele representasse, ou seja, aquilo que ele era, nós também seríamos. Deus então constitui Adão. Vamos fazer agora um voo panorâmico na palavra de Deus. Deus constitui Adão e Eva, mas eles pecam, certo? Automaticamente, logo depois, 2000 anos antes de Cristo, nós vemos que surge um homem chamado Abraão. Só que, consequentemente, no final ali mais ou menos da tua vida, nós vemos que ele sente, os seus descendentes na verdade, eles sentem fome na terra onde eles estavam, e eles descem para o Egito, que não era uma ordem de Deus. Ali dentro do Egito acontece todo aquele período de escravidão, 430 anos, são libertos, Moisés se levanta. Mas nós vemos que não é Moisés quem adentra com o povo na terra de Canaã, quem é? Josué. Depois que Josué morre, acontece algo. O que acontece? São levantados juízes. Por quê? Porque o povo fazia aquilo que era bem aos seus olhos. Eles não estavam corretos, mas aos olhos deles estavam. Então eles faziam. Automaticamente nós vemos então que o povo, numa atitude contra Deus, eles se levantam. E ao se levantar, eles exigem um rei. Qual foi o primeiro rei? Saul, que antecede Davi, que por sua vez antecede Salomão. E aí em Salomão, um dos homens que nós vemos que recebe uma grande sabedoria da parte de Deus, também tem para consigo uma grande insensatez. Deus fala em toda a tua palavra que não era para com que os hebreus eles se misturassem com os gentios, mas Salomão, em toda a tua sabedoria, ele traz consigo muitas mulheres, das quais corrompem o coração daquele homem, e ele passa então a adorar outros deuses. Sabe o que é mais doido disso? Porque depois disso há uma divisão do reino, acontece uma guerra civil, divide-se em reino do norte, reino do sul, e aí mais uma vez o desejo de Deus de tentar trazer esse povo de volta, ele leva esse povo a cativeiro. E aqui eu queria trazer duas informações para você. Em 723 a.C., o reino do norte, eles são levados pelo cativeiro assírio, mas em 586 a.C., o reino do sul, Jerusalém, é levado ao cativeiro babilônico. O Senhor mais uma vez, ei filhos, despertem, olha para aquilo que eu estou fazendo. E o que acontece? Eles passam por todo exílio. Depois que passam por todo exílio, eles voltam. E olha que loucura. Aí a gente pensa, não, agora vai dar certo. Eles ficaram mais ou menos 70 anos, pelo menos o povo do sul, debaixo de um exílio. Eles vão voltar, eles vão reconhecer que Deus é o Senhor, e eles voltam. Lembram Neemias, Esdras? Eles constroem um templo, voltam a construir as casas em Jerusalém. Mas sabe o que é mais doido? Sabe como que Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, termina? Falam que o povo permanecia nos seus pecados e nos seus delitos. A gente tem um tempo então que nós chamamos de período intertestamentário. São 400 anos aonde Deus não fala com ninguém, ninguém escuta a voz de Deus. Nesse momento então os judeus, eles começam a ficar desesperados, porque ei, cadê o nosso Deus que antes se manifestava com glória e poder? Não está mais em nosso meio, não se manifesta mais da mesma forma. E aí nós vamos ver então que por causa de uma decadência que já acontecia lá atrás, em Jeremias capítulo 5 verso 31 vai citar um pouco dessa decadência que havia. O povo então, ele começa a forjar para si uma religião, o que nós encontramos a religião judaica lá na frente. Reparte-se tem algumas repartições, dentre elas os fariseus, como você já escutou, os saduceus, outros que vocês não estão tão acostumados, mas são os essênios e os macabeus. E a gente tem uma divisão do povo judeu ali. Surge então uma religião que foi construída ao longo de toda esse desvincular com aquilo que Deus queria de fato. E sabe o que é o mais doido disso? Quando Jesus vem, ele vem para quê? Para quebrar esses paradigmas. A religião judaica, ela tinha estabelecido muitos paradigmas, e Jesus vem para quebrar esses paradigmas. Por quê? Porque o desejo de Deus era que vidas fossem salvas. Ele não só se preocupava com um colar de doutrinas, mas ele se preocupava com aquilo que trocava as suas verdadeiras vestes e faziam com que eles manifestassem a vida de Deus. Por isso que ele vem.
Ele vem e ele fala: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, não é assim que o meu pai quer que aconteça. Olha, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos, ok? O primeiro é eu indo a um poço, encontrando uma mulher em Samaria. Não sei se você sabe, mas para um judeu, conversar com um samaritano já era uma briga enorme, por causa desse contexto que eu contei para vocês bem de forma superficial. Só que um homem conversar com uma mulher era algo pior ainda. Quando a gente estuda o contexto histórico teológico dessa passagem, do tempo do Novo Testamento, a gente vê que algo muito interessante surge, que é, muitas vezes, um homem conversando com uma mulher sozinho, principalmente ali no caso de uma samaritana, ele poderia muitas vezes ser levado até um divórcio. Ele poderia ser levado até a morte, como caso de adultério. Só para você ter uma noção, quando aconteciam as festas, lembram das festas em Israel? Festa dos Tabernáculos, festa da Páscoa, os pães asmos. Quando aconteciam essas festas, as mulheres solteiras, elas precisavam ficar em um dos cômodos da casa. Somente os homens saíam. E as mulheres casadas, elas poderiam ir até a porta para ver o fluxo passando nas ruas. Era uma religião, era um contexto que aprisionava, que não amava, que se preocupava muito mais com um colar de doutrinas do que algo que verdadeiramente fazia com que as suas vestes fossem mudadas. Jesus vem então e ele quebra esse paradigma. Por quê? Porque quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ele mostra que nós precisamos ver um coração sedento. Precisamos procurar por um coração sedento. Precisamos manifestar o Senhor em todo o tempo. Ei, não há exclusão da pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Foi para isso que você foi instituído como um embaixador do reino de Cristo Jesus. O segundo exemplo que eu falei que eu ia dar é os 2 discípulos. Você sabe, a escolha dos 2 discípulos foi uma das coisas que os judeus olharam e falaram assim: não, esse cara não é o Messias com certeza. Não. Por quê? Porque os 2 discípulos eram homens não qualificados. Eles não tinham preparo teológico, eles não passaram nas escolas dos rabinos, eles não se tornaram os talmudes, como a gente fala, sabe? Eles não tinham muita escolaridade, eles eram homens rudes. Gente, o quanto que a gente fala de Pedro quando vai citar exemplo ruim. Você fala: não, e o Pedrão lá, aquela coisa toda, se posicionar. Eram homens rudes. Eles não tinham essa preparação, sabe? Eles não conheciam todos os preceitos da lei mosaica. Por isso continuaram no ofício dos seus pais. E eles não frequentavam nem templos nem sinagogas, porque eles não tinham essa parada de ensinar aos outros, ou de, como um talmude, dar prosseguidade aos passos do seu rabino. Mas ei, Jesus fala: eu escolherei vocês. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para ir de acordo com a roda desse mundo. Eu estou aí para ir na contramão desse mundo. Quantos aqui estão para ir na contramão do mundo? E a contramão do mundo, deixa eu te falar uma coisa, ela não te deixa um aspecto de inércia, mas ela te faz sair para fora dessa tua zona de conforto. Tem uma palavra que eu gosto muito de um grande homem de Deus, Teófilo Hayashi, do Dunamis, que ele diz next level. Ele faz uma leitura da travessia da junção ali, né, da caminhada de Elias e Eliseu. E aí dentro dessa passagem ele vai falando dos lugares que eles vão: Gilgal, Betel, El Betel. E é tão interessante porque ele fala que em todo o tempo Elias levava Eliseu a um next level, a um próximo nível. Deixa eu te falar, Jesus, como aquele que nos salvou, Ele é o cara que vai te levar a um próximo nível de fé. Ele é um cara que vai te levar a um próximo nível de fome e sede pela palavra de Deus. Sabe, você não vai ficar parado aqui. Você não vai ficar somente aqui na tua igreja local ou nos lugares aonde há luz já. Não, você vai ser levado para o meio das trevas, para que no meio das trevas a tua luz, que é Cristo Jesus, resplandeça. Irmãos, Deus tem movido demais o meu coração nesses últimos dias. No final vou poder compartilhar de um testemunho com vocês, mas vamos lá, porque meu tempo aqui é curto e eu quero poder entrar em uma outra parada ainda. Sabe, isso é tão interessante. E aqui eu quero já prosseguir para o final. Vai dar tempo legal. Quero prosseguir para o final para te mostrar algo. Nós falamos da necessidade de não ficarmos encaixotados, então, dentro de uma estrutura engessada, dentro de algo que, uma igreja mais cool, uma igreja mais palatável, uma igreja onde a gente não tem tantas diferenças, a gente consegue se dar bem com tudo. Não, Jesus fala: não fique preso dentro disso, porque você sabe,
de tanto a gente tentar deixar uma igreja mais legal, uma igreja mais palatável, uma igreja onde as pessoas conseguem ingerir mais essa igreja, nós vemos que também nós geramos morte para essa igreja. Muitas vezes, pela tua falta de posicionamento em relação àquilo que Jesus está te levando a viver, você também tem feito com que as pessoas aqui dentro tenham esfriado. Pode falar amém, gente. Sabe por quê? Porque isso deve confrontar o nosso espírito. Sabe, o evangelho não é para passar a mão na cabeça não, irmão. O evangelho é para te fazer sair daqui. E igual aconteceu esses dias para trás, quando a gente estava vindo para essa conferência, passamos na frente de um bloquinho, e aí o meu coração começou a ser apertado de todos os lados, e eu só sabia chorar. Tinha uma discípula que estava comigo dentro do carro, nós estávamos junto com outras pessoas, nós estávamos vindo para cá, e o nosso coração só sabia chorar por aquelas pessoas. Nossa vontade era parar, descer e começar a falar de Jesus para eles. Porque você sabe, o Senhor tem pressa da manifestação do reino de Deus. Nos últimos 2 anos nós vivemos um aspecto louco, que é o aspecto da pandemia. Muitas pessoas sofreram com as perdas da pandemia. Quantos aqui sofreram com as perdas da pandemia? Várias pessoas. E eu não sei se você sabe, mas durante esse tempo, de 2020 a 2022, e agora eu preciso que você fique ligado comigo, sabe por quê? A gente vai começar a passar em um monte de dado, em um monte de estatística, que a gente vai falar para que você e a tua fé sejam de forma sobrenatural impactados. Amém? Estão comigo todo mundo? Glória a Deus, vamos lá. Sabe, é tão interessante porque nesses 2 últimos anos, o terceiro versículo mais lido da palavra de Deus foi Mateus capítulo 24, do verso 6 até o verso 14. O segundo maior versículo lido durante esses 2 anos de pandemia foi Apocalipse capítulo 5. E isso são informações dadas lá pelo aquele aplicativo Holy Bible, ou se você conhece por outro nome, YouVersion. Eles têm esses dados lá. E é tão interessante. Por quê? Porque isso demonstra uma fome da igreja pela volta de Jesus. Eu não sei você, mas durante esse tempo eu pensei que Jesus iria voltar mais de uma vez. Embora estude a respeito de escatologia, embora estude a palavra de Deus, embora estude teologia, muitas vezes eu falava: Senhor, será que é agora? Será que agora o Senhor vai voltar? E para isso eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí comigo em Mateus capítulo 24. Verso 6. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o fim, será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aqui, dá uma segurada aí rapidinho. Sabe o que é interessante? É que nesse texto nós vemos alguns sinais que marcam a volta de Jesus. E a galera nessa época, né, de 2020 a 2022, eles começam a buscar essas passagens porque o coração deles estava preso na relutância de que Jesus estava voltando pelos seus sinais não positivos, mas os sinais negativos. Então por que eles estavam buscando? Por que Mateus capítulo 24 foi a passagem mais lida, né, terceira mais lida de 2020 a 2022? Porque as pessoas, elas estavam buscando formas de ver se Jesus estava voltando. Por que estavam lendo Apocalipse? Porque estavam, gente, procurando uma forma de encontrar sinais que profetizassem, ou que mostrassem que Cristo Jesus estava voltando. Mas sabe o que é mais doido? É porque nesse texto, quando você vai fazer um estudo dele, e aí tu vai usar comentário, alguns outros livros não entram em questão. Quando você vai fazer um estudo desse livro, você percebe algo muito doido. E para isso eu vou até vir aqui para baixo, porque eu quero que você vibre com isso. Olha que doido. Do 6 ao 13, Jesus ele vem fazendo uma narrativa normal, que era padrão das suas outras parábolas, dos seus ensinamentos. Mas, do verso 13 para o verso 14, nós vemos algo que nunca aconteceu antes.
em termos narrativos, em termos de estrutura narrativa, que Jesus usa para trazer ali, né, esses sinais que antecederiam a sua volta. Ele então faz algo que ele nunca tinha feito antes. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tinha intencionalidade nisso. Ele queria mostrar algo que, por mais que outros sinais estavam aparecendo, esse sinal que viria, ele é maior do que todos os outros. E aí olha o que a palavra diz em Mateus capítulo 24, verso 14. A Bíblia diz o seguinte: e este evangelho do reino, vamos lá, vocês precisam vibrar com isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ei, qual é o maior sinal da volta de Jesus? Diga comigo, a pregação do evangelho. Glória a Deus. Sabe o que é mais doido? Porque quando a gente olha para isso, a gente então começa a ter racionalidade na visão da volta de Jesus. Porque se fosse, irmãos, para uma calamidade marcar a volta de Jesus, não seria a Covid-19. Porque a Covid-19, ela matou cerca de 4% de toda a população mundial. Mas, quando nós olhamos para um aspecto da história, nós vemos que houve uma peste lançada sobre a terra que foi muito pior, que demonstrou muito maior catástrofe, que em termos de olhar para esses sinais como a volta de Jesus, Jesus já deveria ter voltado. Pô, então ele está atrasando. Não, porque a peste negra matou mais de 51%. Cerca de 51% da galera que pegou peste negra morreu com ela. Se fôssemos para olhar para rumores de guerra como a volta, o sinal da volta, o maior sinal da volta de Jesus, não estou dizendo que não seja, mas se fosse o maior, as pessoas olhando para a Ucrânia e para a Rússia, eles não deveriam ficar assustados. Sabe por quê? Porque na linhagem do governo da China, se eu não me engano, Mao Tse Tung foi um homem, um imperador, um ditador que matou mais de 500 mil pessoas. Ei, isso foi muito pior do que uma guerra. Jesus já deveria ter voltado. É por isso que então a volta de Jesus, ela não é marcada por calamidades. Mas sabe o que é mais doido? Porque ele fala que o maior sinal, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Sabe, o maior sinal de um avivamento genuíno, porque a volta de Jesus é o maior avivamento na qual nós cristãos podemos esperar. Não é calamidade, não é catástrofes, mas sabe o que é? É uma igreja gloriosa que decide calçar as sandálias do evangelho da paz e ir por esse mundo propagando o reino de Deus. Atos capítulo 20, verso 22 ao verso 24, Paulo fala: ei, eu estou indo para Jerusalém, mas o Espírito Santo desde já, ele me avisa as tribulações e as aflições que eu vou viver ali, mas isso não irá me parar, porque me importa, não importa a minha vida, não importa as coisas que eu priorizo, não importa os meus sonhos, importa que o reino de Deus seja proclamado a todas as nações. Ei, você é um proclamador do reino de Deus. Você é um homem ou uma mulher que tem sido despertado para esse tempo. Sabe, desde o início dessa conferência, o Espírito Santo tem colocado no meu coração que nós estamos sendo ativados para um novo tempo, para um novo momento, onde as pessoas estão se posicionando para a volta de Jesus, para a grande colheita. E nós somos aqueles que iremos apressar a volta de Jesus. Sabe, não é só sobre clamar Maranata, é sobre viver Maranata. É sobre irmos além, é sobre nos posicionarmos como cristãos. E aonde você estiver, o mundo não irá te corromper, mas você irá corromper o mundo. Sabe, Jesus, quando ele encontrava com os leprosos, deixa eu só te explicar isso aqui antes. Os leprosos, quando eles ficavam, né, com as feridas, com as suas lepras, eles eram afastados da cidade e ninguém tinha com eles. Mas quando Jesus veio, Jesus não deixa eles lá, eles vêm até Jesus, e quando eles encostavam em Jesus, não era Jesus que ficava com lepra, eram eles que eram curados. Sabe, você pode estar no meio de uma galera, se dentro de você há uma cristandade genuína e verdadeira, quando você pisar naquele lugar, como Charles Finney uma vez dentro de uma fábrica, ele manifestou a presença de Deus dentro da tua escola, dentro do teu trabalho, na tua família, na tua universidade, você vai ser usado para trazer o sobrenatural de Deus naquele lugar, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, se é para ele, aplauda ele. Glória a Deus, vamos encerrar.
A palavra, e aí dando continuidade, de que a volta de Jesus ela é marcada pela pregação do Evangelho. A palavra nações usada aqui, que nós falamos em Mateus capítulo 24, verso 14. No original do grego dessa palavra, não se trata de nações transliterado para nós aqui, não. Mas se trata, sabe do quê? Da palavra etnos, que no grego para nós transliterado significa etnia. Existe diferença entre etnia e nação. Você sabe, nação, hoje nós temos mais ou menos cerca de 300 nações. Mas etnia, nós temos nos últimos dados cerca de 16 mil etnias no total, entre 15 mil e 16 mil etnias. Sendo dessas, presta atenção nisso, sendo dessas 4.237 etnias que não foram alcançadas. Lembram que eu falei que a pregação do Evangelho é o maior sinal da volta de Jesus? Lembram? Sabe o que tem acontecido? Jesus, o próprio Deus, Ele tem movido as esferas dessa realidade na qual nós vivemos, para que o seu Evangelho alcance muitas e muitas pessoas, e as etnias que faltam, elas sejam alcançadas. Eu vou trazer alguns dados para você, que isso vai encher o teu coração de fé e de expectativa, ok? Vamos lá. Primeira coisa que nós vemos é que dentro dessas 4.237, 4.000 são de origem oriental, ou seja, está lá naquele lado asiático do mundo, aquela parada mais pro lado de lá, pro lado leste, certo? E sabe o que é interessante? O que é interessante é porque a gente vê um avivamento acontecendo nesse lado do mundo. Por quê? Porque são as últimas etnias que faltam para serem alcançadas. Porque depois que todas as etnias forem alcançadas, todas ouvirem falar de Jesus Cristo, o que vai acontecer? Apocalipse. Ele virá montado num cavalo branco. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele governará com cetro de justiça sobre nós. Aleluia, aplauda Jesus. Mas não para aí. Em 2020, em uma perseguição em massa lá no Irã, cristãos começaram a pregar o Evangelho, mesmo sendo perseguidos. E sabe o que começou a acontecer? Cerca de 580 iranianos estavam sendo alcançados por Cristo Jesus diariamente. Glorifica a Deus por isso. Sabe, não sei se você sabe, mas o Irã é uma das 7 nações que são as que mais perseguem os cristãos. Pelo menos no último dado dos Portas Abertas. E sabe o que é interessante? Porque o outro dado que nós temos é que na Coreia do Norte, o que você muitas vezes escuta é que lá está tudo morto, está morrendo, não vai rolar mais nada, a galera está presa naquele lugar. Olha, não confie em todo o site que você vê, porque assim como um jornal normal, o jornal cristão também, o telejornal, a página, ele não vinga se não tiver notícia ruim. Então às vezes vai ter muito mais tristezas ou coisas que não vão te levar a um senso de despertamento do que coisas que vão te levar. Mas o dado que eu vou te falar aqui é embasado em um missionário, né? Não pode falar o nome dele porque ele mesmo nem se pronuncia, porque também você está saindo daquele lugar de perseguição, então ele pode ser de alguma forma espionado e alcançado. E sabe o que é interessante? Porque ele mesmo relata isso, que cerca de 300 norte-coreanos estão aceitando Cristo Jesus, isso em 2020, diariamente. Sabe o que é isso? É o lado oriental do mundo sendo alcançado. Último dado. Em 2008 fizeram um censo demográfico na China e 0,9% da população de toda a China, eles foram considerados como cristãos. Mas em 2020, por causa da pandemia, outro dado, por censo demográfico foi registrado. E sabe o que aconteceu? Esse número de 0,9, vibra comigo, irmãos, ele saltou para 4,1%. Aí você me fala, não, mas só isso? Não, não é só isso. 4,1% na China representa 27% dos brasileiros cristãos aqui no Brasil. Sabe o que é isso? É o mover de Deus. São os sinais que precedem a sua volta. Uma geração, presta atenção nisso, uma geração avivada pelo poder de Deus, ela tem fome e sede pela volta de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você vai começar a abrir a tua boca, você vai sair daqui, você vai para fora, você vai pregar o teu evangelho. Ei, dentro da tua sala existem pessoas, existem meninas que estão sofrendo, que muitas vezes tem uma falta de paternidade, uma falta de identidade, e se dão para meninos que nem sabem o que fazer, são meninos, não são homens, e começam a acarretar para dentro de si feridas,
coisas que lá na frente vão resultar em problemas graves. Mas você, jovem, adolescente, que está dentro da tua escola, que está dentro da tua universidade, você vai ser um canal de Deus para que haja transformação, para que haja cura, para que haja restauração. O poder de Deus vai fluir de você e de uma forma sobrenatural você vai agir na esfera na qual você está inserido. Dentro do teu trabalho, muitas vezes pessoas que estão à tua volta ali, irmão, eles carregam consigo um peso de ser 1% melhor a cada dia, e isso não é errado, mas o quanto que nós fazemos da força do nosso braço? E você sabe que tudo aquilo que nós fazemos na força do nosso braço tem validade, traz sobrecarga. Jesus não tem isso para nós. Jesus tem uma vida abundante, onde nós iremos desfrutar da tua graça e do teu descanso, não deixando de trabalhar, mas trabalhando, entendendo que Cristo Jesus é quem nos dá todas as coisas. E aí, por fim, eu queria que você prestasse atenção nisso. Em 1800 a 2000, cerca de 5% daqueles que nunca foram salvos foram alcançados pela igreja. Glória a Deus, aleluia, as pessoas estão sendo salvas. Mas de 2000 a 2020 já foram alcançados 15% dos povos que não eram alcançados por Jesus. Presta atenção nisso aqui. O que a igreja não fez em 200 anos, a nossa geração tem feito em 20 anos. A geração passada tem feito em 20 anos. Mas sabe qual que é a minha pergunta para vocês? O que essa geração irá fazer nos próximos anos? Feche os seus olhos. Essa manhã você recebeu uma palavra para que te levasse a um novo nível de fé e a um novo nível de comprometimento com o Evangelho de Deus. Nesse momento agora, com os olhos fechados, nós vamos ter 2 momentos proféticos. Eu tenho 10 minutos de ministração aqui, e eu quero poder, nesses 10 minutos, manifestar o poder de Deus neste lugar. Mas antes disso, volte os seus olhos para cá. Eu preciso fazer algo. O vídeo está pronto? Solta o vídeo primeiro e depois a foto. Presta atenção nesse vídeo. Pode colocar o vídeo, isso. Esse vídeo foi o dia que a gente, depois de receber uma ativação espiritual da parte de Deus, depois de voltar de uma conferência. Isso foi no sábado. No domingo eu voltei para a minha igreja local, e enquanto eu conversava com os meninos do que estava acontecendo, vocês são alguns dos jovens lá da igreja, enquanto eu conversava com eles do que aconteceu comigo naqueles dias, o Espírito Santo de Deus me levou a orar por eles. A minha intenção era só orar, eu não sabia o que iria acontecer. Foi tão interessante, porque o estado a qual a gente terminou foi esse. O Espírito Santo desceu de uma forma tão sobrenatural naquele dia, que existia uma menina lá dentro da igreja, que ela tinha problema na audição, ela era surda. E hoje, pela graça de Deus, ela está curada. Aplauda Jesus. A foto, vou trazer só mais um testemunho de cura. Há 3 domingos atrás, uma jovem lá na igreja, ela tinha passado por uma cirurgia num joelho, e no outro estava começando a aparecer um cisto. A cirurgia que ela fez no joelho direito era de um tumor. Ela passou por 3 meses sem andar, dificuldade pra caramba, cara, imagina ficar sem andar. Foi tão interessante porque um dia ela contando da história dela para nós, eu e a menina que trouxe ela para a igreja, a gente conversando, ela começou a me contar a história dela, e no meio disso ela contou uma das suas dificuldades em relação àquilo que tinha acometido com ela. Na mesma hora o Espírito Santo veio com um espírito de ousadia dentro do meu coração e falou assim: ora por ela, eu preciso curá-la. E eu vou falar para vocês, você, homem tanto quanto vocês, porque não existe diferença nenhuma daqui para cá, daqui para aí, não existe diferença. Eu virei para Deus e falei assim: cara, será que vai dar certo? Isso já tinha acontecido, o milagre de cura da menina, da surdez. Eu fiquei, será mesmo que vai dar certo?
Mas eu falei, Jesus, bora lá, se o Senhor está colocando é porque eu vou ser só um instrumento. Se o Senhor curar, glória a Deus, mas se o Senhor não curar também, glória a Deus. E foi tão doido que eu pedi para ela sentar e a gente começou a orar. E nós oramos, joelho direito, nós liberamos 100% de cura agora pela autoridade que é no nome de Jesus. Ela já tinha feito a cirurgia e no joelho esquerdo estava começando a aparecer outra coisa. Oramos pelo joelho direito e o esquerdo. Semana passada, conversando com ela, ela fez os exames. Sabe o que deu no joelho direito? Cicatriz perfeita. E no outro joelho, nada. Aquela menina tinha 3 meses. Glória a Deus, aplauda Jesus. Aquela menina tinha 3 meses que ela não conseguia ajoelhar. Sabe o que é mais louco? É porque depois que eu terminei de orar com ela, ela levantou e falou: Rafa, posso fazer algo que eu nunca tinha feito? Porque fazia muito tempo que eu não fazia. Por favor. Ela caiu de joelhos, chorando. Uma coisa que ela não conseguia fazer há muito tempo, ela fez. E hoje, pela liberdade que eu tenho com ela, ela está aqui sentada na segunda fileira, Isadora, o milagre de cura. Aplauda Jesus por isso, cara. A segunda foto que vocês viram foi um homem, um menino, um jovem, que era lá da igreja. E a gente tem desenvolvido um trabalho com algumas pessoas específicas lá dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja local, que a gente tem ido para lugares do que se dizem inóspitos para pregar o evangelho. Essa foto a gente estava tipo aqui no meio de um beco, onde já estava rolando um frevo, e eu encontrei esse cara lá. Quando eu encontrei ele, ele me abraçou, ele falou: caraca, Rafa, o que você está fazendo aqui? Já chegou até aí na minha célula. E foi tão doido, porque ele virou, e aí ele levantou, assim, olhou para mim, e aí na hora que ele falou isso, eu falei: deixa que eu queria. Virei para ele e falei: mano, eu estou aqui por causa de você, eu vim te buscar. Na mesma hora ele começou a puxar minha mão e foi. E a gente sentou e começou a conversar. Eu falei: mano, eu estou aqui por causa de você, o amor de Jesus. Aonde você achava que ele não iria te encontrar, te encontrou. Mas sabe por quê que eu estou contando essas coisas que ultimamente nós temos vivido? Para que você seja avivado. Isso aqui não é para glória nenhuma minha, da minha igreja local. Não, nada a ver, nós somos unidade, nós somos luz para os povos. Você precisa sair daqui. E sabe por que eu te mostrei esses dois? O poder de Deus e a ativação ministerial. Porque é o que vai rolar hoje. Ok? Feche os teus olhos, vamos orar. Nesse primeiro momento eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar por uma ativação espiritual. Não, perdão. Nós vamos orar pelo poder de Deus sendo manifesto nesse lugar. E logo em seguida nós vamos orar por uma ativação ministerial. Jesus, nós não precisamos de instrumento, nós não precisamos de voz humana, nós precisamos da tua presença aqui. Nesse momento agora eu vou fazer uma oração simples para você, por você. E eu queria que você estendesse as suas 2 mãos, do jeito que você está sentado, com os olhos fechados. Pai, nós estamos aqui, diante do trono do Senhor. Nós buscamos, Espírito Santo, o derramamento do teu poder e do teu enchimento nesse lugar. Jesus, eu oro para que pessoas que nunca sentiram o teu toque, sentem agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro agora nesse momento, para que o teu poder, o dunamis de Deus, venha ser derramado sobre nós. O Espírito Santo tem passado nesses corredores. E a partir de agora, esteja atento àquilo que vai acontecer contigo. Pessoas vão começar a ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Se você começar a sentir como se fosse a tua mão formigando ou o teu corpo queimando, não se assuste, isso é a presença de Deus neste lugar.
Se você tiver vontade de começar a chorar de uma forma ininterrupta, não se assuste. Isso é a manifestação do Senhor neste lugar. Mais Jesus. Mais Jesus, nós queremos mais. Se você sentir vontade de gritar, seja livre na presença do Espírito Santo. O Senhor tem colocado no meu coração que um avivamento que gera arrependimento dos teus pecados tem sido levantado em nosso meio. Espírito Santo, mais. Jesus, nós queremos mais, derrama mais sobre nós, vem Jesus, nós queremos mais aqui neste lugar. O Espírito Santo tem colocado no meu coração que algumas pessoas aqui específicas, que estavam sentindo dores na coluna, estão sendo curadas agora nesse momento. Dores na coluna, se você tem dor na coluna e você tem sentido agora um toque de Deus, levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Mais Jesus, nós queremos mais. Mais Jesus, nós queremos mais. Pessoas que antes tinham dificuldade na audição, estão sendo curadas agora pelo toque de Jesus. Sinta o toque de Jesus nos teus ouvidos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que talvez não sentiu nada, o Espírito Santo está tocando você da mesma forma. E agora, eu queria que você, que já sentiu algo, a qual o Espírito Santo tocou, você tem convicção disso, você vai olhar para a pessoa que está do teu lado, e se tiver alguém que ainda não levantou a mão, você vai levantar a tua mão, e se tiver alguém que ainda não levantou a mão, você vai orar por essa pessoa que está do teu lado. Mas Jesus, nós queremos mais. Espírito Santo de Deus, mais, enche-nos como igreja nesse momento, enche-nos como corpo de Cristo. Espírito Santo, Espírito Santo, mais, oh Jesus,